O corpo é palco, o movimento é cuidado. Hoje damos início à segunda temporada do Nutri em Cena. E ele não poderia começar de forma diferente. Hoje recebemos Rafaela Nasser, artista circense, personal trainer e nutricionista, especialista em treino para doenças crônicas e populações especiais. Roda a vinheta que hoje o programa tá imperdível. Então, Rafa, para começar, me conta como o circo entrou na sua vida, em que momento ele deixou de ser só uma arte e virou também uma ferramenta de treino e saúde? Então, o circo, na verdade, ele entrou por acaso. Eu fazia pilates e o meu professor de pilates já praticava o circo. E ele resolveu colocar mais uma modalidade dentro do estúdio dele. E com isso ele foi me colocando no circo, me mostrando alguns aparelhos, modalidades, e aí eu fui descobrindo uma nova paixão. E ele me mostrou uma forma de ser treino e saúde, porque eu vi que eu comecei a ganhar mais força, mais flexibilidade, comecei a socializar mais com as pessoas também. Então me trouxe esse lado bom. Sim, e quando a gente fala em circo, muita gente pensa só em espetáculo. O que existe por trás da performance que as pessoas não veem? Toda uma preparação física. Sempre tem um aquecimento, fortalecimento do corpo, principalmente região abdominal, braços, para a gente conseguir se pendurar nos aparelhos. Tem a parte de criação de espetáculo, de figurino, maquiagem, a criação do espetáculo, de imaginar a sua coreografia, criar ela, e também tem os erros e os acertos. Isso tudo faz parte do espetáculo para o resultado final ser tão incrível quanto a gente assiste, né? Sim. Eu acompanho você já há algum tempo nas redes sociais, a gente se conheceu da forma mais inusitada possível e eu já pude acompanhar um pouco da sua trajetória, de como que funciona, alguns vídeos que você posta, e realmente é um trabalho que chama muita atenção, porque é um espetáculo grandioso, é algo que a gente fixa e fica ali por muito tempo e se perde assistindo aos seus vídeos. Então isso chama muita atenção e é algo também que mexe com o nosso corpo em movimento. E para quem não pratica atividade física, para quem tem interesse, é uma arte linda e incrível, um espetáculo, na verdade, né? Sim. Uhum. Tá, e por que aprender algo novo é tão importante para o nosso cérebro, na sua opinião? Cada vez que a gente aprende algo novo, seja uma dança ou a gente lê algo novo, o nosso corpo, o nosso cérebro começa novas captações neurais, que a gente chama de neuroplasticidade. Ele começa a se adaptar com essas novas informações que a gente tem. Previne até, inclusive, para idosos, a questão de Alzheimer ou outras demências. Então, praticar algo novo, seja o circo ou qualquer outra modalidade que seja, é bem interessante para o indivíduo. Sim, as pessoas elas acabam se perdendo no sedentarismo, né? Porque elas não conseguem encontrar uma atividade específica que elas gostem, que elas criem prazer por aquilo. E hoje existem tantos campos, tantas áreas de atuação que a gente pode praticar, seja uma caminhada, seja uma atividade diferente, uma academia, uma hipertrofia, um crossfit. E o circo também é uma forma incrível de você exercitar e movimentar o seu corpo. E o treino circense, ele estimula coisas que o treino tradicional às vezes não alcança. O que, por exemplo? Convívio social. Tem muita gente que, por exemplo, na academia treina sozinho, coloca seu fone e esquece do mundo, fica só ali. E no circo não, a gente treina com outras pessoas, faz amizades, troca informações, coisas que um sabe e o outro não, e aí vai ensinando. Então, na parte social ajuda bastante, na imaginação. Tem muitos exercícios próprios da imaginação que vêm do teatro, também para ajudar nessa questão. É algo muito incrível por trás das câmeras que a gente acaba não acompanhando. E esse tipo de estímulo corporal, ele pode beneficiar qualquer pessoa? Ou ele é somente para quem é artista? Por exemplo, se eu quiser ser um artista circense, mas eu digo só em parte de estímulo de atividade, o quanto isso pode me beneficiar? Muito. Você vai mexer mais o seu corpo, vai mexer mais as articulações. E qualquer pessoa pode praticar o circo, seja uma criança até uma pessoa idosa.
Então, no lugar onde eu treino circo, a gente tem todas as idades e também para todos os tipos de corpos. Sim. O que diferencia um treino seguro de um treino arriscado dentro do circo? O treino seguro, ele começa pela parte de equipamentos. Todos os equipamentos bem fixos, sempre fazendo manutenção semanal. Começa com aquecimento, preparação articular, fortalecimento, a flexibilidade também. E aí a gente começa, antes de subir nos aparelhos, a gente começa a pensar em formas de subir e formas até de cair, porque a gente precisa aprender a cair sem se machucar. Como a gente vai fazer aquele movimento e que formas que eu vou entrar naquele movimento. Então, tem todo um processo. E quando a gente pula algumas etapas, às vezes as pessoas podem acabar se machucando, não tem um corpo tão forte para fazer algum movimento e tenta, e aí às vezes é meio arriscado. E quais são os maiores erros que você vê quando alguém tenta se aventurar no circo sem o preparo? Não ter um professor por perto. Achar que é só subir e fazer aquele movimento que viu, às vezes, em um circo que foi, ou viu em algum vídeo, e não ter a força suficiente para se segurar, não ter o corpo preparado para isso e acabar se machucando. Então, quando você tem um professor por perto, ele vai te dar uma segurada e vai te fazer entrar para as etapas até você atingir o que você gostaria de fazer no circo. E você, como artista circense, você tem algum relato que você possa compartilhar com o público de casa? Alguma situação sua marcante no circo? Alguma coisa que você tenha vivenciado que até hoje te acompanha na sua história e trajetória? Faz quanto tempo que você está no circo? Eu entrei no circo no final da pandemia, ali em 2021, e por um acaso eu acabei começando a trabalhar nisso. Precisavam de artistas para se apresentar em um festival e resolveram me pôr. Eu também não fazia a mínima ideia assim, de como seria e acabei entrando nesse ramo e acabei trabalhando. Então, coisas marcantes foi essa minha primeira apresentação como artista mesmo. E alguns shows que eu fiz, em que o público participou bastante, mas teve um em questão, que foi que a gente estava se apresentando e a luz do circo acabou. E a gente não tinha o que fazer, e aí todo mundo começou a usar as luzes do celular, e o nosso circo é de tenda. Então, eles levantaram a tenda e os carros, a gente ligou os faróis do carro para iluminar o circo, e a gente conseguiu continuar o show, mesmo com pouca luz, e a música, as pessoas cantaram a música. Literalmente, a magia do circo aconteceu naquele momento. Foi uma parte que marcou bastante. Sim. E se você tivesse que resumir em uma frase o que o circo ensinou para você sobre cuidado com o seu corpo, qual frase seria essa? E nos contextualize ela. Eu acho que amor. Eu comecei a me amar mais fazendo circo, porque eu percebi que o meu corpo era forte o suficiente, flexível o suficiente para fazer as coisas. E comecei a gostar um pouco mais de mim. Então, ele realmente mudou por completo a sua vida. Sim. Então, para você de casa que está em dúvida de qual atividade física praticar, de procurar realmente um hobby, não encarar a prática de atividade física como algo obrigatório. Nós, hoje, temos diversas modalidades de atividade física que você pode realizar tanto em casa quanto em parques. Então, movimente-se, saia do sedentarismo, pratique qualquer tipo de atividade física, tenha uma vida, corpo e alma ativa. E você, que gostou da história da Rafa, nós voltamos na próxima semana com mais um tema incrível para que a nossa profissional nos exemplifique um pouco sobre a sua trajetória como personal, como nutricionista e artista circense. Na próxima semana estamos de volta.